Olá pessoal, tudo bem? Eliezer do canal Numismática Brasil. O canal está explorando Goiânia, entrevistando e conversando com alguns entusiastas da numismática, colecionadores de cédulas, moedas e medalhas. Este é o segundo vídeo da série e eu estou muito empolgado hoje porque a gente vai mergulhar não na história de um único colecionador apenas, mas na história desse casal que compartilha deste mesmo hobby. Estou aqui com o Diogo Segatti e com a Ana Segatti. Se apresentem, por favor. Olá, Eliezer. Primeiramente, né? Boa tarde, uma tarde chuvosa aqui em Goiânia, Bem né? chuvosa, pessoal. Vento, relâmpago, trovejada, um climinha bom e agradável. É um prazer estar com você aqui, receber você aqui na nossa casa, receber você para ver um pouquinho da nossa coleção, das nossas paixões, né? E eu sou o Diogo Segatti, como eu disse o Eliezer. É Eliezer ou Eliezer? Eliezer mesmo. Eliezer. E Mas tanto faz. então eu sou o Diogo Segatti, sou servidor público e tenho essa paixão recente, não é uma paixão tão forte quanto a Ana, mas uma paixão recente e que é compartilhada por nós dois. Então, sou Ana Segatti, né, esposa do Diogo Segatti, e sou corretora de imóveis. É engraçado a gente falar porque são profissões todas totalmente diferentes, mas que nos unem à mesma paixão pela numismática, né? E a gente já está indo aí para o nosso terceiro ano colecionando e entrando cada vez mais aí no mundo da numismática, né? Um funcionário público geógrafo e uma corretora estudante de direito. Estudante de direito, tem que Que legal. falar, constar. Muito bem. Importante fazer essa referência, porque não é só colecionar, né? Sim. Todos nós temos uma outra profissão, né? Inclusive, o difícil é arrumar tempo para numismática, porque a gente gosta tanto, mas a gente sabe que também tem outros afazeres importantes, outras obrigações que precisam andar ali juntos, né? Mas bacana. Diogo, pela conversa que a gente já teve, que eu sei de você, me parece que você começou primeiro na numismática e em determinado momento a Ana entra nesse contexto. Como que foi isso? Como que surgiu o interesse pela numismática? Como que foi esse início? Conta pra gente. Olha, é uma história engraçada, né? A numismática ela entrou na minha vida por acaso, meio sem querer. Em 2016, né, na época das Olimpíadas, eu verifiquei que tinha algumas moedas ali de R$ 1 diferentes, né? Moedas com temas olímpicos. E aí eu falei, olha, isso aqui não vai durar por muito tempo. Se elas não vão durar por muito tempo, provavelmente daqui a um certo tempo algumas pessoas vão querer e não vão ter, e ela vai ter um valor agregado, né? Um valor maior. Então Sim. foi aí um interesse, de certa forma, econômico, né? Vou guardar essas moedas para ver se elas vão valorizar. Inicialmente econômico. Inicialmente econômico. Pensando, olha, se essas moedas valorizarem, eu vou ter um retorno legal, né? E essas moedas elas ficaram aí guardadas no fundo do baú, vamos dizer assim. Tinha um cofre, elas ficavam guardadas nesse cofre. E ficaram, de certa forma, um pouco esquecidas. Bem acondicionadinhas, mas esquecidas. Muitas, poucas. Rapaz, eu tinha ali mais ou menos umas 2, 3 de cada uma dos temas, né? Alguns mais difíceis, igual do boxe, eu acho que eu tinha. Aqui em Goiás teve umas que vieram com menor tiragem. Eu acho que o boxe é uma delas, o futebol também. Então eu tinha duas, das outras eu tinha 3, algumas eu tinha 4, mas elas ficavam bem acondicionadinhas. Eu coloquei papel higiênico, coloquei uma latinha e aí moedas sobre moedas e um papel higiênico sobre elas, para não deixar umidade. Olha só. Tal. Todo um zelo pela moeda. Um zelo, mas não sabia. Como guardar, mas já tinha aquele zelo desde sempre, E, né? Exatamente. e assim, sem querer cortar o seu raciocínio, mas Certo. você chegou a pesquisar alguma coisa na época sobre armazenamento de moeda? Não. Na Simplesmente época, armazenou. não, eu só pensei assim, é metal, vou colocar alguma coisa que tira a umidade, por exemplo, um papel higiênico, um algodão. Coloquei algodão nas laterais e acondicionei ela de forma a não pegar umidade, né? Então tinha ali uma caixinha pequenininha com minhas moedas que eu acreditava que iam valorizar e que ia ser o tesouro, né? A mina do tesouro.
Legal. Quando a gente, passando aí alguns anos, esse 2016, né? Já em 2019, nós tivemos a pandemia, né? Que Sim. nos obrigou a todos a ficar em casa. Parece que faz muito tempo, mas também parece que foi ontem, né? É verdade. Poucos de nós lembramos daquele período difícil de ficarmos de máscaras, etc. e tal. É uma conversa para uma outra hora. Mas aquele período da pandemia, ele fez com que eu e a Ana ficássemos mais reclusos em casa. E ficando reclusos em casa, a gente teve que, igual eu conversei contigo, procurar o que fazer, Lembrou das moedas. né? Procurar o que fazer, a gente foi para quebra-cabeça em conjunto. E eu apresentei para ela. Falei, olha, tem umas moedas aqui das Olimpíadas, ela achou bacana. E a gente foi ver, né? Daqui que tinha daquele mundo ali, né? Moedas de R$ 1, diferente. Sim. A gente conseguia a do Beija-Flor e a gente foi atrás da internet, do DH. É, mas Uma das mais caro. caras, né? Procuradas, salgadinha, né? E muita gente, e talvez é a moeda que mais atrai colecionador, Sim. tá? É, né? É. A do DH. É porque a pessoa meio que completa ali a das Olimpíadas, tem dificuldade um pouquinho da bandeira e o próximo passo é da direitos humanos. Exatamente. Direitos humanos. A da bandeira eu cheguei a comprar uma, na época ainda custava coisa de em torno de 50, 60, R$ 70. Não era tão caro, mas a dos direitos humanos já valia cerca de 200, 180, 160. E aí? E aí foi quando eu falei para Ana, falei, olha, essa moeda de R$ 1 vale R$ 160. É um hobby caro, né? Um hobby caro. E, na verdade, pelo desconhecimento, também tinha a questão do medo de estar comprando uma moeda de R$ 1 falsa. Será que vale isso mesmo? Será que vale isso mesmo? Será que é original, que é verdadeira, que não é falsa? E aí a gente procurou o... Loirinho, né? Não, Plínio Pierre. A gente começou Grande Com- Plínio, um abraço. Plínio Pierre, um abraço, Plínio. É verdade. E a gente procurou porque a gente procurou na internet, vimos referências da Colette Prime, e a gente procurou o Plínio. O Plínio falou por telefone, olha, é assim mesmo, a moeda custa esse valor, é muito difícil falsificar essa moeda de R$ 1, não é tão fácil assim. Provavelmente é uma moeda verdadeira nesse valor aí, mas traz essa moeda no encontro que vai ter da Sociedade Goiana de Numismática. E aí foi o primeiro encontro que eu e a Ana participamos, né? Fomos até a a Praça Cívica. Era numa biblioteca. Na época de máscara ou não? Não, acho que já estava Já estava acabando a tava no final. pandemia. Já estava o pessoal normalizando, parando com a questão da máscara, já tinha vacina. Uhum. E aí a gente foi até a Praça Cívica, numa biblioteca. Eu não me lembro ali exatamente onde que era. Mas assim, cara, a hora que nós entramos, parecia que nós estávamos entrando num mundo novo. Outro mundo, uma mesa lotada de moedas, de cédulas. De senhores, né? Senhores, A velha guarda da SGN, né? Da numismática goiana. O pessoal, a gente parecia meio deslocado. Chegou a se acanhar. A Ana mais nova do pessoal ali. Eles também com a gente, né? Por não ter visto, mas nos acolheram bem. E aí, cara, tudo começou. Mostramos a nossa moedinha do DH. A gente com a nossa pastinha humilde, né? Chegando e o pessoal com caixas de Isso, coleções. Já tínhamos essa nossa primeira pastinha, que era a pastinha das moedas brasileiras, ainda não tão completa. Sim. E quando o DH, numa mochilinha, mostrando e aí começou tudo. Conhecemos aí o Cristiano Loirinho, um grande abraço para ele também. É um numismata fantástico com Goiânia. E entre outros, né? Humberto, Jairo, esse pessoal estava todo lá. Esse pessoal que ainda está aí no nosso meio numismático, participando da Sociedade Goiana de Numismática. Muito legal. E escutando a história de vocês, Diogo e Ana, a gente vê aquele ponto comum que existe na maioria de quem começa a colecionar, né? Então você passou pela fase do ajuntamento, que por mais que você no início não tinha a intenção de colecionar, mas você reteve aquelas moedas, né? Sim. Inclusive, vou te interromper para a gente não passar essa página em branco, essa parte em branco. Eu sempre gostei muito de colecionar algumas coisinhas. Eu tinha álbuns da Copa, eu tinha alguns carrinhos, chaveiros, algumas coisas. Por quê? Porque coleções me trazem, não só para mim, acho que para muitas pessoas, sentimentos. Quando eu estou ali com a coleção,
Geralmente eu me lembro ali daquele momento que eu colecionei, de quem me deu, de quem eu Uma comprei, certa nostalgia, uma né? nostalgia e geralmente sentimentos bons. Sim. Então, eu tinha algumas pequenas coleçõezinhas, igual você falou assim, um ajuntamento, Sim, um né? ajuntamento. Eu tinha alguns ajuntamentos. Inclusive, alguns deles eu troquei em moedas, isso é uma conversa para mais para frente. Mas aí, continuando, como eu estava falando, a questão desse ponto comum que existe aí entre os colecionadores, alguns que fazem esse ajuntamento acabam se desfazendo, né, das peças, mas alguns partem para dar um direcionamento, né, para a sua coleção, que foi o que vocês fizeram, que foi buscar mais conhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente deixar frisado aqui no vídeo, né? O próprio network que vocês fizeram nesse encontro, que também quem está iniciando no colecionismo pode ficar ligado nessa dica, porque vocês estavam ali na iminência de fazer um investimento em uma moeda de R$ 1, que vocês estavam pagando R$ 160, né? Isso. Mas por um momento vocês estavam com certo receio, porque vocês não sabiam se aquela peça era realmente autêntica. E aí, naquele momento, vocês já conheciam uma pessoa que já era do meio, que pôde trazer para vocês essa segurança, né? Sim. Isso, de certa forma, aconteceu comigo também e com a maioria das pessoas que também hoje são colecionadores de cédulas, E o moedas e ideal medalhas. é a gente buscar sempre uma referência, né, que Sim, possa trazer essa segurança para a gente. isso. O que eu falo, Diogo, a- a- é, é decepcionante, muito decepcionante você comprar uma moeda falsa. Aquilo ali pode Sim. desestimular, né, Sim. um potencial colecionador. Então é muito importante nesse início que realmente, né, a gente ande devagarinho, um passo de cada vez e tenha bastante segurança, né, na aquisição daquela peça ali. Bom, mas eu estou curioso aqui no item. Me contem, a coleção de vocês, cada um tem a sua ou a coleção é única? Quer falar? Como que é essa história aí? A coleção é única, né? É nossa. É nosso. A gente, lógico, tem umas peças que ele vai ter mais carinho do que eu, e outras eu vou ter mais um carinho do que ele, mas é tudo nosso. Isso. Gente. Como a gente teve esse início junto, né? Lá nós também tivemos a informação do Cristiano Loirinho, do nosso amigo. Fomos até a loja dele, e aí a nossa segunda abertura foi o seguinte: existe uma grande quantidade de moedas internacionais a baixo custo. Vocês numismatas sabem disso, né? Aqueles que são numismatas sabem disso. Essas moedas tinham em grande quantidade ali. E aí a gente começou a olhar e falar, nossa, que moeda bonita, tem um leão, que é uma coisa que, por exemplo, remete à nossa religião. A Ana gostava muito da Rainha Elizabeth, chega tinha uma intimidade, chamava ela de Bebete. Bebete. E aí ela, olha, eu gostei dessa da Rainha Elizabeth. Algumas moedas com formato diferente. E aí, triangular, quadrada. E aí, Chama muita atenção. moeda furada, a Ana gostou muito da história e entendeu lá com o nosso colega Cristiano que as moedas furadas elas ficavam às vezes em cordões, né? Sim, Na China. era normal a Sim. questão do furo, né? Isso. Era normal a questão do Exato. furo. E aí a gente começou a fazer o nosso segundo ajuntamento, o ajuntamento internacional, né? Moedas estrangeiras. Moedas estrangeiras. E aí depois também começamos a separar elas, catalogando, mas sempre foi um hobby, respondendo a sua pergunta, sempre foi um hobby em conjunto. O pessoal tem uma brincadeira na numismática e muitos memes que o cara tá lá colocando a roupa no varal, lavando a roupa, cozinhando, aí a mulher chega e fala assim, cadê a moeda que você colocou? Tá muito bonzinho. É verdade. E, na verdade eu não participo muito desse meme porque a minha esposa também é entusiasta. Então a nossa coleção é uma coleção junta. Obviamente tem as peças que ela tem mais carinho e obviamente tem as peças que eu tenho mais carinho. Interessante, legal. Bom, já que você tocou nesse assunto, que vocês começaram então com as moedas estrangeiras, porque viram uma certa facilidade de acesso, tanto às moedas, como também a questão do acesso financeiro. Né? Conta para o pessoal do canal, Diogo, Ana,
como que foi a sequência de direcionamentos que vocês foram dando para a coleção de vocês? Porque eu imagino que a coleção ela deve ter tido algumas fases. Sim. Em determinado momento vocês deram foco em um assunto, em determinado momento outro tipo de moeda. Como que foi isso, Diogo? A gente gostava muito da russos e das... Depois das Isso, estrangeiras. isso. Dentro das estrangeiras, vieram ali as moedas russas e as moedas ucranianas. E a gente, eu como geógrafo, gosto muito de história, e ter essa nostalgia, ter esse sentimento pelas coisas que a gente tem ao redor da gente, eu vi que aquelas moedas russas tinham moedas soviéticas. Eu sou professor de geografia, eu dei aula sobre a Guerra Fria. Olha. Então, eu peguei aquelas moedas soviéticas e falei, cara, eu dei aula sobre isso aqui. E eu dei aula 9 anos antes de ser funcionário público. No ensino fundamental, era o tema que eu mais gostava, era ali as duas, Primeira e Segunda Guerra e Guerra Fria. E aí eu tive um entendimento que essas moedas da União Soviética tinham certa sequência. Aí eu parti para dar uma encorpada nessas moedas da Rússia e da União Soviética. Obviamente, aí já vem outras moedas históricas ali da Europa, né? Por exemplo, as moedas do período nazista, uma história extremamente triste, uma história que não deve ser, de certa forma, tida como nem interessante, eu acho, mas pelo menos entendida, para que esses erros também não venham a ocorrer no futuro. E vi que existiam algumas moedas da época do Terceiro Reich, né, do nazismo. Achei aquelas moedas, de certa forma, interessantes, com um cunho histórico interessante. E aí a gente entrou nessa seara, né? Sim. Depois nós começamos a subdividir nossas coleções em pastas, brasileiras antigas e brasileiras mais atuais. E as estrangeiras nós dividimos em pastas, por exemplo, Alemanha, que está aí na sua frente, né? Rússia e Ucrânia, uma outra pastinha, Ásia e África, Américas, né? E hoje elas estão divididas dessa forma, nessa sequência. A gente tem Brasil Antigo e Brasil Novo, como eu te disse, Brasil Atual. Nós temos dos locais do planeta Terra aí, né? Dos continentes. Entendi. E temos algumas coisas sobressalentes que ainda não couberam na pasta. Uma pasta, como eu mostrei para você, a classificar, que ainda não entraram em nenhuma classificação. E foi isso, né? Dessas que a gente viu histórica, você gostou muito das inglesas, né? Da Elizabeth. Sim. Aquelas dos polímeros também são lindas, né? As alemãs. Interessantes. Sim. Ver a questão dos polímeros nelas, né? Então, Legal. Então, dentro das estrangeiras, vocês foram selecionando ali alguns países que vocês julgaram ali mais atrativos, até Sim. pela questão histórica que Histórica. você chamava mais a atenção. E aí, num outro momento, vocês partiram para as moedas brasileiras, né? Sim. E eu achei interessante também que vocês separaram por Épocas, né? por épocas e uhum. norte, sul, né? Sim. O mundo numismático é um mundo muito grande, amplo e complexo. Vocês sabem disso, né? Alguns que talvez estejam assistindo nosso canal ainda não sabem. Por exemplo, a gente tem aqui um livro, né? Um catálogo de moedas, e a gente vê que as moedas têm variantes, né? Elas têm tipos. Então, é um universo muito grande. Só as moedas brasileiras já são um universo, Já é grande demais. um universo muito grande. E quando a gente começou a trabalhar com as moedas brasileiras mais antigas, e aí a gente já passa para um outro patamar financeiro. E ainda respondendo a minha pergunta, né? Sim. Porque você tinha parado nas brasileiras e agora parece que a gente já está mudando de nível aí. Aí nas brasileiras eu voltei para esse cunho histórico. Porque até então só tinha um cunho histórico das moedas estrangeiras. Sim. Desculpa. E a gente sempre escutava que o bichinho das nacionais, né, nos pegaria, né? Falou, olha, vocês estão colecionando estrangeira, mas vocês vão ver que logo, logo vocês vão Tem uma etapa logo ali. Vocês vão engatar
nas É o que a Ana nacionais, falou. né? É o bichinho da moeda brasileira, né? O bichinho das Isso. moedas nacionais. A Numária brasileira, ela é muito interessante. A gente tem muita moeda diversificada, as moedas lindas, né? Sim. A gente tem a nossa CMB, que é a Casa da Moeda, desde 1694, mesmo antes ali, as moedas, né, ainda de Portugal, que transacionavam por aqui. Realmente é um nível, eu digo que um nível um pouquinho mais hard, né? Já é um segundo nível, né? Pelo As menos. peças já são mais Mais caras, caras. né? E E eu lembro bem porque a primeira foi assim, histórica, né? É uma de 960, uma moeda binacional, é, R$ 960, 960 réis, sim. binacional, cunhada sobre uma R$ 8. Uma moeda que a gente não tinha chegado nesse patamar de preço. Mas eu já tinha chegado algumas ali na casa de 200, na casa de 200 e alguma coisa. Mas não num patacão de 500, 600, 1.000. Exatamente. E foi o dia do Patacão, né? Teve o dia do Patacão. E ele, inclusive, ele tá aqui, ó, nas nossas primeiras páginas. Foi esse. E depois a gente pode mostrar para as câmeras. Cara, eu fui buscar esse Patacão na loja do nosso amigo Cristiano, me lembro até hoje. Tem várias pessoas que eu comercializei, mas eu fui buscar esse Patacão. E apesar de ter uma mulher apaixonada em numismática também, eu tive que negociar com ela. Falar, olha, eu tô indo ali buscar uma moeda de R$ 600. É Teve, uma semana antes ou você teve um falou no dia? Rapaz, ela convencimento. teve, Teve um convencimento, assim. teve um trabalho de convencimento. E aí eu falei, ó, vou buscar uma moeda de R$ 600. E, cara, vir com uma moeda de R$ 600 para casa é uma moeda que vai ficar parada dentro de um álbum. A gente sabe que tem colecionadores aí que tem milhões de reais em moedas. Mas para nós meros mortais, vamos dizer assim, essa primeira moeda foi doído, né? Nossa, vou gastar R$ 600 num patacão, vou gastar R$ 600 numa moeda de alguns Mais de centenas, 200 anos. essa aqui mais de 200 anos no caso, uma prata, né? Não é nada de ouro, então assim, mas foi difícil, mas rompeu, né? Rompeu aquele Foi véu, uma virada de foi chave uma virada de chave para as moedas desse período. Sim, desse período. E concordo. aí sim, pegando essa moeda em mãos, tem aquela sensação toda histórica, né? De que essas moedas podem ter comprado o quê, né? Negociado terras, talvez negociado escravos, talvez ter. Quanta história, né, envolvendo uma moeda, né? Quantas mãos Exatamente. passou, né? Quantas mãos passou, ter vindo em navios, né? Sim. Navios que às vezes puderam às vezes, ter sido atacados, afundados, saqueados, Sim. né? É muita história, né? Por trás de uma moeda, né? Mas vocês foram direto para o R$ 960, que é o patacão, ou vocês compraram antes aquelas de cobre ali, com preço um pouco mais acessível? Primeira moeda mais cara, R$ 960. A gente foi direto. Aquela vontade de ter uma moeda binacional. Então, assim, abaixo do Brasil República, da República para cá, abaixo, então a primeira moeda que vocês adquiriram foi o R$ 960. Sim, De cara. sim. É porque, na verdade, como a gente entrou nesse mundo por meio do Plínio, não por meio do Plínio, mas a gente teve essa referência. Quando a gente chegou lá, eles estavam com essa moeda de R$ 960. E ele estava explicando a questão da binacionalidade da moeda, por ter sido cunhado em cima de uma moeda da Espanha. E a gente olhou aquilo e falou, nossa, que interessante é isso. A gente se apaixonou pela história. Mas aí, na hora que eles falaram o preço pra gente, a gente falou, não, não é o nosso tipo de coleção. Ainda não. Ainda não, né? Naquela primeiro contato. Entendi. Mas foi uma moeda que nos marcou muito, a de R$ 960, Pela história binacional. dela, sim. E a gente montou o nosso canalzinho no Instagram, né? Nosso canal, Numes Goiânia. Acessem aí Numes Goiânia. Também, não só Legal. o canal da Eliezer. Acessem junto, são canais aqui goianos, né? Um perfil no Instagram. Exatamente. E um perfil do Instagram. A Ana criou o perfil do Instagram pra gente. E a gente fez uma entrevista com o Plínio Pierre sobre essa moeda, sobre a binacionalidade dela. Essa entrevista está lá no canal Numes Goiânia, numes.goiânia. E a gente falou, então tá na hora da gente ter uma dela.
correr atrás. Vamos correr atrás. E aí foi a hora que a gente tirou o escorpião do bolso e falou, vamos investir, que aí também a virada de chave é essa, né? A gente entender que é um investimento, né? Exatamente. Mais do que gastar numa moeda, vamos investir em uma A gente muda moeda. a mentalidade, muda a fala, né? A gente não está gastando com uma moeda, a gente está investindo numa moeda, investindo na história da moeda. E adquirindo, né? Não é um gasto, é uma aquisição. É um investimento, é uma aquisição. Isso. Adquirindo uma parte da história brasileira. Adquirindo um pedacinho da história brasileira, que nos deixa muito contentes no momento que a gente pega ela na mão, no momento que a gente mostra para um amigo, né? É muito satisfatório. Alguém que não conhece. Satisfatório, é a palavra. Satisfatório. Mostrar para um amigo, o cara chega na sua casa, Nossa. uma visita, e você fala, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E mostra uma moeda que tem 200 anos. Né? Se a pessoa também for um pouco nostálgica ou entusiasta de história, de conhecimentos gerais, ela vai ficar muito interessada. Inclusive, a gente tem amigos que a gente, através de mostrar, a gente foi puxando eles para para o dentro da mundo numismático. E aí essas pessoas vêm também para o mundo da numismática, elas acham aquilo interessante, e isso é igual você falou, é extremamente satisfatório. É satisfatório. Uma curiosidade em relação ao patacão, foram produzidos cerca de 25 milhões e apenas 1%, estima-se que apenas 1% exista hoje, que são 25 mil peças, né? Então, realmente é uma... e é tida, ao meu ver, também é a principal peça da numária brasileira. Então, realmente é muito satisfatório ter uma peça dessa. Mas, Diogo, você me comentou uma coisa que eu achei bem interessante. E você comentou que a Ana criou um perfil no Instagram para vocês. Claro que nós vamos aproveitar o espaço e já fazer essa divulgação. Ana, conta pra gente, como que foi essa ideia? Como que foi a concepção dessa ideia de criar? E por que vocês criaram esse perfil no Instagram? Então, eu já trabalho, né, com as redes sociais por conta da minha profissão. Eu tenho, hoje em dia, eu administro acho que 3 ou 4 páginas no Instagram, né? Sim. E aí a gente gostava de fotografar, de postar. E aí a gente teve a ideia, né, de querer abrir essa página no Instagram para poder colocar um pouquinho. Não com muito, o intuito de vender moedas, que a gente não é nosso nicho, né, a comercialização. Mas compartilhar ali a vivência de vocês, os momentos. Divulgar para um amigo, para um conhecido. Divulgar o hobby. Isso. Não era o nicho, não era a intenção, mas acabou virando também. Hoje em dia, né? a gente negocia, a gente tem... Através do perfil do Instagram. Muita gente imagina que você tem muita interação, né? Muita procura. Isso. Tem gente que procura para vender, tem gente que procura para conhecimento. Para comprar também, né? Sim. Para vender, para comprar, para adquirir conhecimento. E nós que trabalhamos com a numismática, de todos os numismatas, e isso é bom que fique claro para os não numismatas e os numismatas, o nosso interesse é que a história numismática seja difundida com fatos, com verdades. Sim. Porque nós vemos muitas inverdades, muitas historinhas da carochinha, né, nesse meio. Não, a gente tem muitas pessoas, desculpa, que nos procuram. Porque eu vi que essa moeda vale 2 mil. 5 mil. 5 mil. E aí a gente vai ver a moeda custa, às vezes, 10, 15 reais. Então, assim, o pessoal vem com muita enganação. Há muita desinformação hoje na internet, né? É um problema. Isso. E essa desinformação, ela gera um problema, né? Se a gente for pensar, a desinformação sobre as moedas, por exemplo, das Olimpíadas é muito grande. Você tem aí gente tentando vender na internet uma coleção da Olimpíadas por 2, 3, 4, 5 mil reais, sendo com uma coleçãozinha que você consegue ir com 100 e poucos reais. 100 e poucos reais, tirando a da bandeira, né? Mas quando a bandeira uns 300 reais, 200. Então, assim... Dependendo do estado de conservação das peças. A desinformação é muito ruim para a numismática. Acaba desgastando um pouco, né? Exatamente. E causando decepção, que é aquilo que a gente diz que desestimula um potencial colecionador. Quando a pessoa te procura com essa informação, né, de que a moeda dela tem tal valor, e você apresenta para ela que não, mostra para ela a realidade, aí ela já, então, deixa para lá, né? E aí não vai atrás. Não evolui, não vai atrás, né? Muita gente fica até com raiva, né? Fica, acho que isso é mentira. A pessoa chega ali com a moeda do Beija-Flor, por exemplo. É uma moeda muito bonita,
2019. Quase não se vê no troco. Sim. Exatamente. E aí a pessoa chega aí com a moeda de 2019 e fala, olha, eu tenho uma moeda, eu ouvi falar que ela vale, não sei, alguns R$ 1.000. E, obviamente, se a gente tiver ela invertida, com algum erro de né? cunhagem, pode chegar a valer um valor alto. 400, 500, dependendo do Exatamente. erro, isso é fato. Mas não aí nas casas de R$ 7.000, como alguns... Aquela polêmica da bifacial, que aí polêmicas e histórias que a gente, na verdade, nem como numismata, tem conhecimento. Porque eu mesmo nunca peguei, por exemplo, uma bifacial. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar, mas eu também nunca peguei. Né? E talvez se ela existir, essa raridade, esse unicórnio, talvez ela valha aí se existir. seus alguns R$ 1.000. Mas uma moeda normal realmente é uma moeda, às vezes, barata e muito bonita, mas uma moeda barata e ainda barata, mas que tem suas mentiras sobre ela. Legal. E para a gente acessar a página é Goiânia. numis.goiânia. Legal, tá lá. Numis.goiânia. Diogo Segatti. Ana Bernardes. Ana Sofia, nossa filhotinha. Tem a Sofia, que é uma pequena numismata, né? É uma pequena Está numismata. sempre presente nos encontros. Já está afiliada na Sociedade Goiana de Numismática. Como Júnior, tá lá. Filiem-se à Sociedade Goiana de Numismática, é uma coisa importante. Eu já estou filiada, a Ana já está Isso filiada. para quem está em Goiás, né? E quem está fora, né? Quem está fora também pode associar, mas se você quiser também pode procurar, né, uma associação próxima a você, né? Exatamente. E tem a SNB, que é a Sociedade Numismática Brasileira, né? Que também é a sociedade mãe, digamos assim. Isso. Fortaleçam as associações. Acho que é uma coisa importante ser dita na nossa entrevista. Fortaleçam as associações. Nós tentamos muito com o Eliezer também, ativamente. Nossos amigos Hector, Cristiano, Humberto, Gilberto, Luciano. A gente tenta fortalecer muito a numismática goiana. O nosso intuito hoje, além de moedas, já passou a ser esse, né? E já faz parte também da questão da evolução como colecionadores, né? Mais do que agora somente as moedas, fortalecer a história goiana sobre a numismática. Legal. Diogo, eu sei que recentemente você passou a fazer parte da administração da SGN, que é a Sociedade Goiana de Numismática. E está entrando agora, com certeza você tem muitas ideias, muita energia, vai poder contribuir bastante. Eu queria saber de você, no seu íntimo, tem alguma coisa assim que você tem vontade, que você vê que ainda não é da forma que está e que você acha que precisa de ser? Primeiramente eu fiquei muito honrado com esse convite de participar da direção. Né? Fruto do seu engajamento, né? Sim. Com a numismática, exatamente. Com o tema. Do nosso engajamento, né, da Ana também, porque a Ana é uma pessoa muito querida. A gente fala assim que o pessoal da numismática é de uma idade média para mais avançada, né? A gente tem muito pouca gente jovem na numismática. Você, jovem que está vendo essa entrevista hoje, Verdade. venha para a numismática, venha para esse mundo, né? E aí, obviamente, como tudo tem como melhorar. Existe uma vontade minha, que seria uma vontade principal da gente ter o nosso site. Logo, acredito que ele vai estar rodando. Já conversei com o presidente da sociedade sobre isso. E esse site, eu acho ele importante, Eliezer, para honrar, né, a memória dos numismatas goianos. A nossa vida, a gente pensa que ela é uma vida muito longeva, mas ela é um sopro, uma vida curta. Daqui 100 anos, Eliezer, provavelmente nós não seremos lembrados, a não ser que nós tivemos alguma produção. Daqui 200 anos, nossos tataranetos, né, nossa quinta, sexta geração, não vai saber quem somos nós, talvez por um retrato. Então, a minha vontade é de honrar esses numismatas goianos que estiveram aqui, que fizeram as primeiras coleções, que desbravaram a numismática goiana, que a gente possa ter um site com referências de comercialização para as pessoas evitarem o engano, as mentiras.
um site que possa promover informação. Então, na verdade, é questão de trazer, vamos dizer assim, para a numismática, as questões mais atuais das redes sociais, igual você faz com o seu canal, igual a gente faz com a nossa página. E difundir, divulgar esse conhecimento, tentar alcançar o maior número de pessoas, trazer a galerinha jovem para o nosso mundo da numismática. A nossa filha é uma pequena numismata, tem 9 anos e já sabe o valor, já tem as moedinhas dela, as coleçõezinhas dela, né? E E é sabe. extremamente importante isso, a gente passar esse legado para os nossos filhos, levar eles nas feiras. Agora a gente está tendo muito contato, né? Sim. Os pais estão levando as Os crianças. filhos já estão até fazendo amizades, Sim, né? já O Davi com a Sofia. Isso. Exatamente. Então, assim, é importante a gente passar para eles, eles verem que a gente se importa, que a gente se dedica a isso, que quando a gente falecer, eles vão seguir o legado, né? Não um vão legado. desfazer, porque hoje em dia tem muito isso, os pais morrem, os grandes numismatas morrem, e os filhos, a família vende as moedas e não dá seguimento Se não ali, tiver né? ali um Sim. sucessor, um herdeiro Então a que vá gente dar tenta prosseguimento. passar isso para ela, que ela Da entenda a coleção. importância, o valor daquilo e dê seguimento aí futuro. A gente fala para ela que a gente vai deixar uma coleção para ela e que ela vai dar continuidade na coleção. Para os filhos, Né? para os Sim. netos. Ao invés de vender, Sim. ela dá continuidade na coleção. Fala, olha, o que falta na coleção do meu pai e da minha mãe para gente, Vou atrás. para ela poder pedalar e que essa coleção, se for entregue para ela com 2.000 moedas, que ela faça ter 4.000 e que os filhos dela façam ter 8.000 e aí pensar. Vira um legado de família, é uma Exatamente. herança de família. E não uma pasta que pode ser vendida assim que os pais falecem, como a gente vê muito nesse nosso meio. E acaba vendendo por preço baixíssimo. baixo. Aquilo que o pai demorou tanto para colecionar vira um item, de certa forma, quase descartável, né? Legal. Eu gostaria de deixar registrado aqui também na nossa entrevista um adendo em relação a isso que você puxou, em relação à Sociedade Goiana de Numismática. Ela foi criada em 21 de abril, é o dia do Tiradentes? 21 de abril de 1969. Então ela teve um bom período, depois ela acabou, né, ficando um pouco esquecida. E aí eu sei que de um tempo para cá o Chico Paz, né, o nosso saudoso Chico Paz, acabou tendo uma fase muito boa com ele com o Gilberto Bailão há um tempo atrás e acabou resgatando. Eu sei que depois o Gilberto também, né, conseguiu dar andamento em algumas coisas na SGN. E por último, agora o nosso atual presidente, que é o Luciano, que também conseguiu ajustar todos os CNPJs. As questões fiscais. Questões fiscais. Hoje a gente tem conta em banco, né? Já tem os afiliados. Sim. Então eu digo que a gente Tem o está num CNPJ. momento, tem o CNPJ, tudo arrumado. A gente está num bom momento agora que a gente precisa aproveitar esse gás para a gente continuar fazendo com que a Sociedade Goiana de Numismática continue se evoluindo. E, claro, a numismática goiana só tem a ganhar com isso. Sim. E não só eles, né? Porque deixar na mão de algumas pessoas é muito fácil. Ir lá, verificar as moedas, vender, comprar e sair e ir embora é muito fácil. Agora, deixar um pouquinho de contribuição é o que é difícil. Esses caras, eles lutam muito, né? Esses que fizeram a SGN chegar até onde ela está, eles lutaram muito. E eu acho que cabe a nós entrar nessa luta também. É a nossa vez, né? Colocar o escudo, colocar a espada e ir para a batalha. Até que para a gente também seja honrado mais adiante, né? Lembrado, né? Lembrado. Exatamente. Bom, eu imagino, já mudando de assunto aqui, que a coleção de vocês tenha algumas peças que porventura o Diogo goste mais, outras que a Ana goste mais. E eu vi que vocês também trouxeram aqui algumas peças para mostrar para o pessoal. A gente vai, depois dessa entrevista aqui, a gente vai navegar álbum a álbum naquilo que você quiser mostrar para o pessoal, tá? Mas eu queria que vocês falassem também cada um separar uma peça, 2, 3, aí fica à vontade. E dizer por que aquela peça é especial para cada um de vocês. Tem isso ou Tem. não? Eu vou deixar as damas primeiro, a Ana começar com a aquisição. Vamos lá. Uma das últimas aquisições. Mais recentes, né? Então, essa moedinha aqui, essa pequena moedinha valiosa, né? É a moeda dos 50 centavos sem o zero.
né? E Uma eu moeda com erro. acho que é a única reconhecida, né, É pela o único erro reconhecido isso, pela pela Casa da Moeda. casa. E assim, eu sempre gostei dela. Eu ia nas feiras desde o início. Uma paixão inexplicável. Sempre gostei. Não sei explicar porque a gente não é de colecionar moedas com erros, né? A gente tem Sim. algumas unidades. Mas Mas essa essa aqui eu tinha uma paixão especial por ela, não sei explicar o porquê. E eu sempre namorava ela e sempre ficava naquele vai, não vai, vai, não vai. E recentemente nós adquirimos ela, né? E assim, eu gosto dela por isso, pelo fato dela ter essa duplicidade, né? Das duas moedas, a de em 50 uma e a de só. 5, numa só. Então Legal. eu acho ela muito bacana e muito bonita. Interessante dessa moeda, até estava conversando com a Ana, porque é uma peça de grande procura internacional Sim. por colecionadores mundo afora, porque é o único erro reconhecido pela Casa da Muito. Moeda. Certo. Então é uma moeda que tende a se valorizar bem e muito difícil encontrar uma dessa no troco. Já bastante valorizada, Já né? bastante Já. Tá na valorizada. casa dos 1.500 a 1.500, 1.800, É, mais dependendo ou do menos. estado de conservação, eu já vi ela até a R$ 1.800. Mas também já vi a 1.200. Outro dia eu participei de um leilão, ela saiu a 1.180, um negócio assim, mas é por conta do estado um pouco mais. de conservação. A nossa flor de punho. Nossa, essa daí. Foi E tá num estojo um Essa é investimento. Foi um especial, investimento. Essa é de 1.800 para cima. Essa foi, assim, a gente costuma dizer assim, quando a gente adquire alguma moeda que ela gosta, é o meu presente para ela. E quando eu adquiro alguma moeda que eu gosto, é como se ela também tivesse me dado de presente. E a gente fica nessa, né? Eu tenho os meus gostos, ela tem os dela. Bom, antes de você continuar nas moedas que você quer mostrar, é uma curiosidade que eu tenho. Como que é na hora de fazer a compra? Porque assim, você gosta de um tipo, ele gosta de outro. Como que é a conciliação desses interesses? Hora você abre uma exceção para ela, hora ela te abre uma exceção. Como que funciona isso entre vocês? Eu ganho ele, às vezes, assim, naquela, interessante. Eu começo a namorar a moeda ali, aí ele vê que eu gostei, aí ele fala, você tá querendo, né? Vamos levar. Então, assim, a gente, né? Às vezes ele olha muito a moeda. Eu gasto mais, né? É. Eu gasto mais. Normal. A Ana, ela tem algumas paixões que realmente enchem os olhos. Moedas flor de punho da Rainha Elizabeth, séries, né? A gente descobriu historicamente que, por conta da Inglaterra ter muitas colônias, muitos países fabricam moedas com a imagem, né? o rosto, né, da Rainha Elizabeth. Até porque ela viveu bastante, né? Deu tempo de Fazer história, né? deu tempo de Fazer participação especial em diversos países. em vários países. Então tem ela jovem, tem ela mais senhora, tem ela moça, né? Então assim, a Ana gosta muitas moedas proof, aquelas moedas polidas, Sim. né? Muito lindas. Feitas especialmente para colecionadores. Isso. A Ana se interessa muito por alguns erros de cunhagem em moedas. E eu também vejo esses erros que a Ana se interessa, são esses erros mais escabrosos, né? Um boné grande, um 50 sem o zero, uma moeda com reverso invertido. Bastante interessantes. A Ana se apaixonou por algumas delas e a gente foi com esse lado. Adquiriu também algumas peças. Sim, por conta dessa. Atender esse anseio. Atender, né? Mas quando você vê ele muito bonzinho em casa assim, você Eu tá posso espera saber que ele tá querendo comprar alguma coisa. alguma coisa Esse tempo especial. atrás ele fez uma dessa. Ele chegou com um sorrisinho. Aí o que você Lavando as Aí, o que louças. você comprou? Aí deixa eu te mostrar aqui. Então, Nós temos um meme desse aí. Né? Mas o banco. o legal é isso, é que eu não me importo, não fico chateada, porque eu também gosto, né? Então eu também. O bom é que é isso, que quando eu chego para ela e mostro que é aquele certo receio, ela fala para mim assim: Nossa, bonita, nossa, né? que moeda linda. Aí Valeu a pena. a adrenalina baixa. E, assim, no meu caso, Eliezer, assim, eu tenho muito apreço pelas moedas históricas, internacionais. Tem algumas moedas nessa pasta aqui, né? É uma pasta que tem moedas alemãs, é uma pasta que tem moedas com bimetálica, mais um polímero. Então, eles chamam até de trimetálica, algumas com 3 metais. Eles falam trimetais, mas na verdade são dois metais e um polímero, né? Exato. E também aqui moedas do período, por exemplo, igual eu falei, do Terceiro Reich, moedas alemãs aí da época
tão dura e tão difícil que foi da época do Holocausto, né? Que a Entendi. gente sabe que foram aí cerca de 6 milhões de judeus exterminados e um vil metal desse, às vezes, aqui hoje na nossa mão, poderia salvar uma vida ou, às vezes, comprar uma liberdade. Então, são moedas que têm um cunho histórico, né? Internacionais. E a minha paixão que virou hoje, que são as moedas aí mais Nível hard. Hard. nível hard, né? Eu nem diria hard, né? Porque tem mais hard que elas, Tem. mas um nível superior aí, que são os patacões, né? Aí, Reino Unido, Colônia e Império, né? Algumas moedas também de prata, já de réis, né? Que, igual essas moedas de prata, mas principalmente os patacões, né? As moedas que estavam aqui no Brasil Império, no Brasil Colônia, e porventura podem ter comprado terras, Sim. comprado escravos, e igual eu falei, vinda de navios, comprado liberdades. Então, estar com uma moeda dessa na mão não é estar com um pedaço de metal na mão, é estar com um pedaço da história na mão. E isso me satisfaz. Legal. Emocionante. Bom, e aí, Ana? Tem mais alguma peça Eu que você acho que o Diogo trouxe? trouxe mais, né? Trouxe As peças uma flor de dele. cunho, uma Pô, bandeirinha, Diogo, você né? trouxe mais as suas peças, Ele Diogo? trouxe mais as peças Não, dele. assim, Mas assim, porque são nossas, Não, né? mas você pode citar. É, Aí tem uma que você viu, que eu vi, que você mostrou lá em cima, que é ó, uma série de moedas, todas com a Rainha todas com Elizabeth, a que é uma coisa Elizabeth. especial. Inclusive com as fases dela, né? Ela mais nova, mais mocinha, quando ela assumiu ali o reinado, né? E outras quando ela já estava mais mulher e outras já na fase dela, fase final, né? Então, a gente tem mais, a gente vai mostrar depois pro pessoal. Legal. foi um período de um reinado longo, né? Ela Né, reinou bastante. algumas décadas. Umas décadas. Deu Viveu para muito. as colônias e ex-colônias fazerem muitas moedas em homenagem a Eu ela. acho que o pai dela teve câncer, né? E morreu precocemente e ela Sim, se tornou rainha muito muito nova, né? soberana, muito nova. Teve E que viveu assumir. bastante. E viveu bastante, né? É. É centenário, ela chegou aos 100 anos? Eu Cara, Não, acho não me que acho recordo. não, que Acho ela que acho que não. um quase pouquinho chegou. Quase menos. 100 anos. Bem Mais de quase. 90, certeza. O próprio Philip também viveu mais de 90, mas morreu primeiro, né? Sim. E é engraçado, né, essas histórias da monarquia, você vê que os monarcas brasileiros, eles viviam bem menos, né? Os monarcas brasileiros, Dom Pedro II viveu até os 30 e poucos anos e morreu com tuberculose. Era comum, né? Era comum morrer cedo, né? Era. E ela é uma monarca que teve uma vida longeva. Então, Sim. assim, Viveu um outro período também, que a é, medicina estava mais avançada, tinha muito mais exatamente. recursos, digamos Sim, assim, né? sim. Bom, Ana. Também temos aqui alguns itens Opa! importantes do numismato, não todos, né? Facilita, né, pra Sim, gente sim. Hoje a nós temos coleção. aí na numismática luvas, coin holders, que são os guardadores de moeda, né? Esse negocinho branco aqui, né? Que tem ele é envolto por um plástico por dentro que conserva a moeda. Nós temos os nossos catálogos, nós temos as nossas lupas, nós temos o Catálogo amigo um também, um alicate. alicatinho. Pode segurar. Esse é legal. Bom, pessoal, eu até pedi pro Diogo trazer esse alicate, porque ele tem uma técnica interessante, que eu já estou muito tempo mexendo com coin holder e não tinha pensado nisso. Depois que você grampeia o coin holder, você vem com o alicate e faz um achatamento Isso. para que ele não fique marcando muito o plástico e nem fique espetando. Não rasgue o plástico. Na hora de Às vezes, colocar. na hora que ela vai entrar lá, agarra aqui no plástico, ela pode rasgar o plástico, Sim. pode rasgar o coin holder. Ou seja, para evitar danificar, né? Eu vi outro, obviamente não é uma invenção minha, né? Eu vi outros numismatos fazendo isso. Ó, e fica a dica para todo mundo aí. E aí você vem aqui, né? Um alicatezinho pequenininho, de preferência o mais achatado possível. Tem algumas pessoas, Eliezer, que lixam essas fresas aqui, Ah, sim. tá? Para deixar bem achatadinho. E aí você vem aqui, ó, no grampo, Entendi. e o grampo simplesmente dá uma achatadinha no grampo. Fica mais planinho, né? Não fica volumoso. Simples, né? Simples. Que facilita Vou fazer na hora de minha manuseio. coleção. Na hora que você tá também. Porque Cuidado que isso aí é uma peça antiga, hein? Rapaz, essa aqui é uma pecinha de 1787. Uma Caramba, pecinha de uma linda peça, hein? 160 réis. Uma pequena
um pequeno pedacinho de prato da história. E uma outra coisa muito interessante que o Diogo quis compartilhar também. Isso aqui, a gente teve o primeiro catálogo. O primeiro catálogo ele tem um local de você fazer as anotações. Riscar qual tipo de moeda que você tem, porque as moedas são classificadas, né? BCM, BC, Soberba e Ford Cunha. E o primeiro álbum ficou todo riscado. E a gente achou meio bagunçado. A gente tem uma certa mania de organização. Não sei se vocês perceberam pela coleção, né? Sim. E aí a gente pegou e começou a utilizar esses adesivinhos. Eles vinham antigamente, qualquer papelaria você encontra. Ali no centro, eu comprei essa papelaria na Rua 4. Certo. Antigamente eles ficavam na parte de trás das locadoras, né, das fitas VHS. Fitas VHS. Né, dos DVDs, marcando o que era o vídeo mais barato, o lançamento já era uma bolinha prata, os filmes mais adultos já eram com uma cor diferente. Então, essas bolinhas aqui serviam para sinalizava alguma coisa. Né? Sinalizava alguma coisa. E hoje elas servem para sinalizar, dentro do nosso catálogo, as moedas, por exemplo, que nós temos. Olha que legal. De uma forma mais organizada. Para não precisar rabiscar o catálogo. Aí, na parte que mostra que se a moeda é soberba, a gente só faz uma bolinhazinha para saber qual a gente tem, e etc. Então, é uma questão de itens de organização que a gente vai trazendo para o nosso meio da numismática. Vai aprimorando, vai aperfeiçoando. Exatamente. Legal. Então, pessoal, a gente já está caminhando, viu, Diogo, Ana, para um bom tempo de entrevista. Poderíamos falar aqui muito mais, né? Mas a gente vai subir então para a gente filmar alguns itens que você queira mostrar para o pessoal. Certo. Mas antes disso, vou deixar a palavra com vocês aí. De repente, algum ponto que eu não abordei na entrevista, que você quer falar ou quer deixar o recado para alguém aí, sintam-se à vontade aí para a gente. Primeiras damas. Bom, acho que a gente conseguiu englobar bastante, né? Bastante conhecimento para o pessoal. E acho que é tudo que foi falado, tentar trazer mais pessoas para esse mundo, né? Não deixar que a numismática morra, e sim que ela expanda cada vez mais. E é satisfatório para a gente poder falar do que a gente gosta, a gente tem prazer nisso. Acho que toda vez que a Quantidade gente... de amigos que a gente arruma na numismática é impressionante. Eu tenho maior satisfação quando chega os encontros, né? Eu vou lá ver meu povo. Então, assim, a gente gosta de estar presente, não só pelo numismática, mas também pelas amizades que a gente faz dentro dela. Então, assim, a gente vira uma família, né? Sim. E é muito, muito satisfatório isso, muito satisfatório poder falar do que a gente gosta. E é isso, só chamar o pessoal para continuar com a gente aí. Eu comento com alguns amigos aí que quando a gente está mexendo com as moedas, organizando, a gente entra em estado de flow, né? Que é aquele estado em que 1 hora passa em 1 minuto. O negócio é tão bom, meu Deus, já passou. Já foi. Já viramos, amanhã já foi, né? Amanhã já foi. Já viramos madrugadas, né? Noites mexendo com isso. A gente começa organizando quando a gente vai Quando ver. pensa que não, né? Muitas horas. É muito gostoso, é bem prazeroso mesmo. Bem satisfatório. Eliezer, eu posso falar o seguinte: teríamos muito mais papo, né? Inclusive, depois eu vou retribuir a entrevista. Espero que no nosso canal nós podemos ter a sua entrevista, né? Mas o que eu quero deixar de mensagem hoje é o seguinte: um povo sem história, um povo que não conhece a sua história, é um povo apático, é um povo sem memória, é um povo fraco, enfraquecido. Nos outros países, nós vemos uma grande valorização da história, em muitos países. Estados Unidos, por exemplo, é um país que valoriza a sua história, né? Grande quantidade de moedas. E nós vemos que isso também se reflete muito na numismática. Países que têm uma numismática forte, moedas com a história do país, são países que conservam a sua história e que gostam da sua história. Então, não deixemos morrer a numismática brasileira. Vamos conservar a história brasileira por meio das moedas e por outros meios também. Vamos guardar esses pedacinhos da história e passar para as próximas gerações. Vamos entender cada um desses períodos.
As moedas vicentinas são moedas muito lindas, num Também. período da colonização brasileira, onde os índios foram catequizados. Então, esse conhecimento numismático é um conhecimento, um resgate da história brasileira. Então, se é um recado que eu posso deixar na nossa entrevista, é valorização da nossa cultura, valorização da nossa numismática brasileira. Para mim, numismática é isso. Legal, pessoal, para você que chegou até aqui, desse momento da entrevista, permaneça, porque agora a gente vai mostrar no detalhe, filmando de perto, algumas peças que esse casal maravilhoso que está prestando essa entrevista para a gente separou. Olá, pessoal! Como combinado com vocês, na nossa entrevista para o canal do Eliezer, Numismática Brasil, nós estamos trazendo para vocês alguns dos nossos itens colecionáveis, nossa paixão pelo colecionismo, e vamos trazer também as nossas moedas, que é hoje a nossa principal coleção, a nossa coleção pela qual nós temos o nosso maior apreço. Vamos lá? Iniciando aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né? Vamos iniciar pela moeda com erro de 50 centavos, que é aquela moeda que a Ana contou para vocês no vídeo. É uma moeda de 50 centavos que não possui o zero, o único erro admitido aí mesmo pela Casa da Moeda, certo? Temos também aqui na nossa coleção, além dos nossos álbuns, nós temos algumas moedas que já vem um coin, né, de moedas, já vem um estojo de moedas lacrado. Por exemplo, essas moedas aqui são moedas da Alemanha, né, do ano de 2012, que já vem toda a série de moedas desse mesmo ano. Mas nós temos aqui também outra série de moedas da Alemanha, por exemplo, né, do ano de 2021 e mais uma outra série de moedas da Alemanha, já fechadas, né? Assim como as moedas produzidas, por exemplo, aqui no Brasil, igual da Copa de 2014, moedas aí da Copa de 2014, aqui só tem alguns exemplares para vocês, mas nós temos o conjunto completo, né? Quando a gente pega um tipo de moeda dessa, terminar a coleção é muito importante. E aqui um set de moedas já bastante antigo, de 1981, formado aí por moedas de cruzeiros, também um set original de moedas. Moeda aqui dos 200 anos de independência, né, também da Casa da Moeda, moeda comemorativa. Esse aqui já é um set de moedas que não foi produzido pela Casa da Moeda, mas é um set das moedas do Santos Dumont, dos anos de 1936, 1937, 1938, sendo as três moedas de prata, e foi feito esse display comemorativo para as moedas do Santos Dumont. Como dito na nossa entrevista, nós temos alguns álbuns de moeda por os locais do planeta, né? Pelos continentes, dividido por continentes. Por exemplo, esse set aqui é um set da África e da Ásia. Aqui nós temos moeda, por exemplo, moedas do Egito, mostrando aí, né, algumas moedas do Egito. Temos também moedas dos países africanos, moedas flor de cunha da Tanzânia, né? Moedas do Quênia, moedas de Botsuana e também do Quênia, moedas circulantes, tá, pessoal? Flor de cunha, mas circulantes da Malásia, da Arábia, de Israel, da Nova Zelândia, né? Então, assim, temos uma pasta que ficou dedicada para China, para África e Ásia, né? Obviamente, a coleção poderia ser muito maior dessas moedas, mas as moedas a gente classificou em pastas e, inicialmente, as moedas internacionais que nós tínhamos eram essas. Aqui nós já temos moedas, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Dividimos a América
a pasta América, primeiro por América do Norte, depois a América Central, né, começando pelos Estados Unidos e depois a América do Sul. Temos aqui moedas do Canadá, temos aqui moedas do México, algumas elas de prata, a maioria, né, de metais, de vários metais, moedas do Panamá, que fica na América Central, moedas dos países ali pequenos, países da América Central, e moedas da América do Sul, Chile, Peru, Uruguai, Venezuela, Argentina, moeda de prata da Argentina, Colômbia, entre outras várias moedas aí, né, de vários metais das Américas. Obviamente, a coleção poderia ser muito maior. Temos também uma pasta, né, de Ucrânia e Rússia, né, que é uma pasta que foi dedicada às moedas, principalmente da Rússia, inicialmente da Rússia, e aí a gente segue com vários tipos de moedas da Rússia, moedas comemorativas, moedas circulantes, moedas com vários temas comemorativos, né? Como eu disse no vídeo, a gente preza muito pela história das moedas e por isso nós temos algumas moedas da União Soviética, né? Como essas moedas aqui são moedas comemorativas na época da União Soviética, na época da conquista do espaço, do Yuri Gagarin, entre outras moedas russas aí. E depois, moeda russa também do futebol, da Copa, e posteriormente algumas moedas russas, né? Sabendo que a Rússia e que a Ucrânia, principalmente, elas são países que cunham em suas moedas comemorativas, muito da sua raiz, da sua história, da sua cultura. Por exemplo, a cultura bélica, né, que exalta aí as questões armamentistas e etc. Temos também um álbum dedicado às moedas da Europa, algumas moedas de euro, como essa desse gladiador, por exemplo, algumas outras moedinhas importantes aí, legais. Essa moeda é uma moeda da Croácia, uma moeda bem bonita, bem diferente. E várias moedas da Europa, inclusive moedas de estádios, moedas comemorativas, moedas de Portugal, também de vários metais, moedas de países ali da Europa, continente antigo e que tem muitas moedas, né? Como eu disse também, a coleção de moedas internacionais é uma coleção muito grande, muito vasta, muito extensa, né? Então, assim, esse aqui não chega a ser a superfície do colecionismo. Temos também outras moedas aqui nessa pasta, moedas da Alemanha, algumas delas bimetálicas com um polímero, né? Moedas de 5, 10 euros comemorativas, moedas históricas da Alemanha nazista, um período aí triste da história da humanidade, mas que tem as moedas aí para retratar esse momento histórico triste, tanto de vários metais, como por exemplo zinco, prata e etc. E moedas já mais recentes da história da Alemanha. Moedas muito bonitas, as moedas da Alemanha, por exemplo, essas moedas de prata, muito bonitas. Passando para a história do Brasil, né, temos as moedas recentes, que são as moedas aí das nossas Olimpíadas, moedas do Beija-Flor, moedas do Banco Central, das bandeiras olímpicas, entre outras moedas aí bastante legais. Esse álbum foi um álbum dedicado às moedas de R$1 e as moedas do real importantes, né? Por exemplo, Casal FAO, as moedas dos direitos humanos. E aqui temos uma série de moedas
flor de cunho ou num bom estado de conservação dos esportes olímpicos das Olimpíadas de 2016. Golfe, basquete, vela, todos os esportes retratados aí nas moedas que foram circulantes na época das Olimpíadas. Temos também um álbum com moedas de bronze, moedas da colônia, do império, e que tem um valor agregado alto, mas são moedas bastante difíceis de se cuidar, de se achar. Então, assim, é um álbum com uma pequena quantidade de moedas. E nesse álbum ainda temos, na verdade, uma grande quantidade de moedas que ainda não foram classificadas, ainda estão por ser classificadas, né, nos nossos álbuns. E, por fim, as nossas estrelas da coleção, aquelas que nós gostaríamos de mostrar mais para vocês. Algumas moedas do Brasil Colônia, do Brasil Império, as moedas de prata, aqui a série de patacões, vários tipos. Aqui nós temos mais alguns patacões, R$320, R$640. E uma série de moedas de prata de réis, até terminar o sistema de moedas de prata e começar o sistema de outros metais. Como, por exemplo, essas moedas de réis aqui do ano de 1870, por aí para frente, 886. Moedas vicentinas, famoso coletinho, coletão, moedas raras, difíceis de se encontrar e ter na sua coleção, mas moedas muito gratificantes. E por fim, também temos na nossa coleção alguns itens, eu só trouxe para vocês alguns exemplos. Os coin holders, que são os coin, né, protetores de moeda, aqueles que você coloca a moeda, fecha a moeda, grampeia ou às vezes cola, alguns são autocolantes, para você poder colocar a moeda no seu catálogo, na sua coleção. Temos aqui também um catálogo amigo. Como explicamos na nossa entrevista para o Eliezer, hoje a nossa forma de marcação das moedas que temos através dessas bolinhas autocolantes. Temos aqui nosso alicate, nossa luva para trabalhar com as moedas, pois são artigos aí de algumas centenas, às vezes, de anos. Pessoal, é isso. Vamos caminhando aqui para o fechamento, então, do vídeo. Gostaria de agradecer demais aqui o Diogo, a Ana Segatti, pela paciência aí, por ser tão atenciosos com a gente aqui no canal. Foi uma entrevista muito bacana, eu adorei, viu? Foi ótimo conhecer aí da rotina de vocês, tá bom? Pro pessoal do canal que ainda não viu, tá, o primeiro vídeo aí da série, peço que entre lá no canal, a surpreendente forma de colecionar moedas. Foi uma entrevista que fiz lá com o Hector Arroio, muito legal também, viu, Diogo? Quer deixar um abraço aí pro pessoal? Ana? Nós queremos agradecer pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do que a gente gosta, do nosso hobby aí, da nossa paixão. E é isso. É isso. Agradecer ao Eliezer, agradecer ao pessoal da Sociedade Goiana de Numismática e sigam-nos nas redes sociais. É isso aí. Numismática. Numis Goiânia. Numis Goiânia. Que é do Eliezer também, né? Numismática Brasil. Se chegou até aqui no vídeo e não se inscreveu. É isso aí, pessoal. Gente, obrigado então mais uma vez. Fiquem com Deus. Eliezer, obrigado, e pessoal. até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Vamos até arrumar o cabelo lá. Uma ajeitada na juba. Olá, pessoal. Tudo bem? Eliezer do canal Numismática Brasil. O canal está... Olha os erros de gravação.
Depois a gente pode fazer até um erro de gravação.